Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, seja todo mundo bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do SNCI, um fundo aí da Suno, é um fundo de recebíveis. Na minha avaliação, um fundo middle risk, né? Na própria avaliação do fundo ali, ele já, em alguns pontos ele já mencionou isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho dele na minha visão de cotista, né? Lembrando, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. Eu venho aqui mostrar um conteúdo que é público, que é do relatório gerencial do fundo, e opinar alguns itens na minha visão de consumidor, ou seja, cotista do fundo, né? Eu acho que o consumidor pode opinar sobre um determinado produto que ele tem, que ele compra, que ele participa, né? Então basicamente é isso. Aproveitando, ajuda o canal. Se inscreve, curte, compartilha, deixa um like aí, deixa um comentário. Vamos interagindo um pouquinho aí, evoluindo todo mundo junto, beleza? Antes de começar, bem rapidinho, só agradecer a todo mundo aí que vem deixando comentário, que vem de repente compartilhando. O canal é extremamente pequeno, mas eu consegui em pouco tempo, né, triplicar o tamanho. Eu fiquei um bom tempo ali com 30 seguidores e cheguei na marca dos 100 seguidores para uma pessoa que veio do nada, que não divulga o canal em local nenhum, é exclusivamente colocar vídeo aqui e deixar o pau torar. Então, muito obrigado a todos aí pela força. Vamos pro vídeo para não ficar muito longo aí a coisa. Falando então um pouquinho do SNCI. Ele tem uma participação na minha carteira de 3,95. Eu estou numa posição dele que tende a ser uma posição que por um bom tempo eu não pretendo mexer, né? O volume que está nele. Talvez dê uma diluída, e na medida que eu conseguir chegar na carteira que eu quero, que é de 27 ativos, eu já comentei em outro vídeo, eu aumento um pouquinho a posição nele, tá? Mas por hora eu não pretendo mexer por um bom tempo, a alocação já está boa. Ele entra na minha parte de recebíveis aqui com 56%, e aqui na parte da gestão ele integra o time da Suno com 11,76%, né? Aqui entra o SNCI e o SNEG 11, que eu também já fiz vídeo sobre, beleza? Falando um pouquinho de indicadores, nem tem muito o que falar, né? Porque como vocês podem ver aí, na minha visão, tudo ok, os indicadores. Deixa eu ver se tem algum, além do caixa ali, que seja relevante comentar. O VP por cota ok, subiu um pouquinho. P sobre VP está no preço, 1%. Dividend yield mensal 1.00, 1,01, também quase não teve mudança aí no dividend yield. Apesar que a gente vai ver no relatório, o fundo ele guardou um pouquinho de reserva, né? Então ele distribuiu ali e guardou um pouco de reserva. Isso é importante. O caixa ele, na minha visão, ele está baixo, né? 0,75, uns 2% que eu acho saudável ele mantém caixa. O caixa hoje em dia está remunerando bem, então não é problema deixar dinheiro em caixa, né? Então eu acho seguro em uns 2%. A base de cotista 43.500, 43.600, uma alteração pequenininha, né, no período, mas pelo menos não caiu. O resultado do fundo que já subiu bem ali de 4.600.000 para 5.300. As despesas, a mesma coisa, na medida que o resultado melhora, que a receita melhora, né, a despesa tende a cair em relação ao percentual total, de 8 para 6. Inclusive 6% um excelente patamar, né? Se o fundo conseguir se manter nesse patamar para menos, cara, para nós cotistas é excelente isso. Um fundo bem enxuto ali de despesa. Alavancagem 1,32 para 5,45, né? Esse é um ponto que até me chamou um pouco de atenção. O fundo trabalhando ali com um pouquinho de alavancagem. Quando você pega
o demonstrativo mensal do fundo, dá para ver isso, comparando o valor do PL com o valor do ativo, né? Mas a gente segue acompanhando aí, é um fundo que é bem tranquilo e não vejo problema nessa questão. Pode ser que seja compromissada reversa, vamos ver se no relatório fala alguma coisa. Ou pode ser algum lançamento que eles fizeram ali no período relativo a alguma emissão, alguma coisa que fizeram de uma forma que gerasse ali um passivo. Mas a gente vai acompanhando aí. Próximo mês talvez dê uma visão tranquila desse número. Concentração não é concentrada, até bem diluído a carteira dele. A taxa média de 8,6 para 8,7. Aqui talvez eu deveria ter colocado uma atenção, não por ser uma taxa ruim, tá? Não é uma taxa ruim. Porém, hoje, né, com o mercado do jeito que ele está, tem fundo que tem menos risco, né? E pelo desconto que ele está apresentando na cota, ele paga mais do que isso daí, né? Mais do que IPCA e 8,7. Então, assim, é uma ressalva talvez a ser estudada, né, para quem quer comprar, para quem está com dinheiro para aportar. É um ponto relevante para colocar na análise, tá? Fiz com SNCI no portfólio, 17 e 17, tudo ok por enquanto. Então, de indicadores não tem nem muito o que comentar, tudo tranquilo. Vamos falar então um pouquinho do relatório gerencial desse fundo. Antes de ir para o relatório gerencial, vamos ler a carta do gestor. Esse fundo ele é diferenciado até nisso. Ele monta uma carta, ele publica o relatório gerencial em Power BI, né? Então, inclusive o relatório gerencial a gente vai ler junto. Eu não analisei, não vi nada. A gente vai passar nos pontos relevantes junto. Mas falando da carta do gestor, ele fala aqui um pouquinho do resultado distribuível do fundo no período, que foi equivalente a 1,27 por cota, né? Lembrando que o fundo não distribuiu isso. Ele distribuiu R$1, né? Então ele segurou 27 centavos por cota aí como reserva de lucro, tá? É importante frisar isso daí. Voltando aqui, né, ele cita que é uma questão de retomada aí da inflação, por isso que está melhorando o resultado. E ele coloca esse gráfico aqui que eu achei interessante, né? Ele faz a separação para a gente ver o que é o juros percentual aqui no resultado do fundo, né? E o que é correção monetária. E a gente vê aqui que em dezembro teve 15% de correção monetária, está próximo aqui do mês de agosto, ó, que foi 18%, já está mais ou menos nesse patamar, porque de setembro ali para frente, ó, foi complicado ali a situação, né? Caiu um pouquinho, mas assim, a gente não, pelo menos eu não tenho uma visão de que ele volte nesses patamares aqui de fevereiro, de junho, né? Eu acho bem difícil voltar nesses patamares. Talvez volte, né? O governo novo aí, se realmente começar a gastar muito, pode ser que volte. Mas se ele pelo menos ficar aí numa média aqui de julho, ó, que foi 20%, talvez o fundo já consiga gerar um rendimento bem interessante aí no período. E aí, aqui ele coloca a projeção, né, que é essa linha azul, a projeção da Ambima. No mês 2, ó, ela vai subir um pouquinho, basicamente no mesmo patamar de junho, ó. Então, imagina se ele volta para esses 36% aqui de correção monetária, seria bem legal. Vamos acompanhando aí. Aqui ele fala o que eu já comentei, que do resultado ele segurou um pouquinho de reserva. A performance do fundo, que supera aí vários indicadores, CDI, IPCA mais WILD-IMAB, IPCA mais 7, IFIX, IMAB, IPCA, IFIX papel. Então assim, o fundo tá, que é essa linha vermelha, né, o SNCI, está acima de todos os indicadores aí, no quesito performance, tá? Aqui ele cita um pouquinho do mês de dezembro, que ele fala que foi feita uma nova alocação nesse CRI AXS 3, né? O principal ponto aqui, IPCA mais 11, uma boa taxa aqui, né? E esse fundo é isso, ele tem operações mais
high yield, né, um IPCA mais 11, IPCA mais 11 e pouco, 10 e pouco, deve ter alguma de 12 talvez, que são operações mais arriscadas, mais high yield, né? Da mesma forma que ele vai ter operações ali, IPCA mais 7, IPCA mais 8, coisas nesse sentido, né? São operações ali mais tranquilas. A gente vai ver depois na carteira do fundo no relatório. E ele fala que com essa alocação, o fundo terminou o ano aí com 36 CRIs e 2 FIIs na carteira. Bem bacana e bem diversificado. Aqui ele coloca a diversificação, então, e o retorno, né, o yield all-in da carteira. Então, no patamar aqui de dezembro, 36 ativos na carteira com o yield all-in aí de 15,7%. Realmente um percentual bem legal. Ajuste no portfólio, ele fala um pouquinho do CDI, principalmente, o prazo médio das operações. Ele aumentou um pouco, na verdade ele foi aumentando aqui gradativamente a parcela em CDI, e no mesmo esquema ele foi reduzindo a duration aqui das operações, né? Justamente para quê? Já sabe que em algum momento o CDI ele vai começar a cair, né? Porque a Selic também vai começar a ser derrubada. Então o fundo foi reduzindo o tempo, o prazo médio da carteira, porque daí, claro, ele consegue girar essa carteira, e se o CDI realmente tiver baixado bastante, ele já consegue migrar para IPCA de novo, né? Que é o indexador principal da carteira. E do relatório aqui é isso. Ele fez mais uma compra, além desse CRI que eu já comentei, ele fez mais uma compra de um fundo imobiliário, RRCI11. Confesso que eu não tenho conhecimento desse fundo, né? Nunca parei para ver do que se trata. Ele comprou 7 milhões no período. Então a gente acompanha aí, dependendo da situação, eu pego para analisar o FII, tá? Mas por hora tudo ok. Vamos então para o relatório gerencial aqui, dar uma passadinha junto nos pontos principais. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela inteira isso aqui. Aqui, ó. Então vamos lá, espero que a visão esteja boa para vocês aí. Deixa eu ver se eu reduzo um pouquinho. Vamos ver o que a gente tem para comentar. De taxas, 0,90 é o total da taxa dele, uma taxa que eu gosto, abaixo de 1% me agrada bastante. 0,70 de gestão, 0,15 de ADM e 0,05 de escrituração, totaliza o 0,90, né? Não tem taxa de performance, isso também é um outro fator muito bacana desse fundo. PL mercado dele aí hoje está em 413 milhões, né? Aqui não tem mais nada para comentar. Volume negociado e cotação, aqui a gente não se apega muito nisso daqui, a liquidez e tal, dificilmente eu comento. A base de cotista dele, bem legal essa curva aqui de crescimento, apesar que aparentemente deu uma estagnada. Inclusive, se a gente olha de outubro aqui para novembro e dezembro, teve uma queda, né? Outubro aqui com 43, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, 43,592. Aqui eu tô confundindo o PL com a base de cotista. A linha é a base de cotista. Então 43,020, 43,676, né? O que eu acho que aumentou é que aqui não dá para ver os pontos aqui, deixa eu ver se dá. 592. O de novembro eu não consigo ver aqui na linha. 585. Ó, a gente pode ver que de outubro, que tinha 43,592, para novembro 43,585, teve uma queda de cotista, e aí voltou a subir agora em 43,676, né? Subiu um pouquinho, mas subiu. E aqui é o PL, né? Ele mostra o PL, estagnou aqui um tempo, cresceu aqui. Quanto que tem aqui? 412, 408, 409. Então assim, em relação a outubro houve uma queda, mas o PL do fundo vem subindo também. Número de CRIs 36, prazo médio 3,48. O LTV da carteira, que são as garantias. Deixa eu ver, 14,88 dividend yield, aqui não tem muito, 0,27 de lucro acumulado. Então o único lucro acumulado que ele tem é o que ele acumulou nesse período.
tá? 0,27. Carta do gestor a gente já leu. Vamos para a próxima página. Aqui ele mostra um pouquinho de como é composto o resultado do fundo, né? Quanto de cada item aqui que representa, que compõe esse resultado. Então aqui ele tem ó, uma quirelinha em FIIs, teria que passar o mouse em todos aqui para ver, ó, despesa 0,02 centavos e por aí vai. Mas ele mostra a composição do valor que foi distribuído aqui. Aqui é o resultado, juros 85%, correção monetária 15%. Né? E o dividend yield aqui ele mostra o percentual sobre a cota de fechamento, que é a linha clara, e sobre a cota patrimonial, que é a linha escura. Então a gente pode ver 14,90 sobre a cota fechamento, 15% sobre a cota patrimonial. Realmente um dividendo aí bem interessante, bem bacana. A DRE do fundo, né? Não tem muito o que comentar, então aqui só reflete ó, o resultado final que ele teve, 5.300.000. Ele acumulou aqui 1.100.000, que é os 27 centavos, e distribuiu 4.200.000 aqui, mantendo R$1, que já é o patamar que ele vem distribuindo. Tá? Aqui é aquele gráfico de performance, que é o mesmo que ele coloca ali basicamente na carta do gestor, mostrando que o fundo está acima dos indicadores. Aqui é uma questão do spread do fundo, né? Não faz nem sentido que ele comentar muito em relação a isso aqui. Vamos para a carteira do fundo, que é o que importa. Risco corporativo 37%, contratual 36%, pulverizado 27%. Do total de ativo que ele tem, que são 36%, 92% são CRIs, 7% são FIIs, o restante caixa. É uma distribuição que eu acho bem ok. Tá? A parcela de FIIs abaixo de 10% eu não vejo como ruim, então tudo ok quanto a isso. A série aqui, a maioria é série única, né? E tem 26% de série sênior, né? Não é aqueles fundos extremamente arriscados que tem um monte de subordinado e coisa do tipo, né? Aqui os setores de atuação que ele tem aí operações, né? E o indexador IPCA 72%, CDI 28%, tá? Com uma parcelinha até legal aqui de CDI, tá? As taxas médias da carteira, IPCA mais 8,7, CDI mais 4,1, tranquilo também quanto a isso. A localidade das operações, bem diversificado também quanto a isso, apesar que a concentração maior sempre é em São Paulo, isso daí é para todo o fundo, né? Mas tem uma variação também de outras localidades. Aqui são os CRIs do fundo, né? Eles colocam com relação ao, deixa eu ver se está com relação ao PL. Então o CRI com maior exposição, que é o da Cerati Magna, está com 8% do PL, né? 7% aqui nesse CRI Velt, CRI Stock Elbor mais 6%, por aí vai, né? Mas uma carteira aí bem diversificada, tem bastante operação, não são percentuais altos aqui em cada um. E com relação às taxas médias da carteira, ó, IPCA mais 8, mais 11, CDI mais 2, IPCA mais 9, IPCA mais 5, ó, operação menos arriscada, MRV, Vitacom também deve ser menos arriscada, apesar que não, Vitacom está CDI mais 4,5, uma taxa bem ousada. Tecnisa, IPCA mais 5, ó, esse sim mais tranquilo. IPCA mais 9, AXS, IPCA mais 8, mais 10, mais 12, ó, IPCA mais 12, realmente muito bom. E por aí vai, ó, HFISA, CDI mais 5, realmente uma taxa também muito boa aqui de CDI mais 5. Latam, ó, IPCA mais 5, sempre que a gente vê IPCA mais 5 alguma coisa, 6 no máximo, pode ter certeza que o devedor é bem consolidado, bem estável, bem tranquilo, né? É uma operação de menor risco. IPCA mais 6,5, a Copa Grill, CDI, IPCA mais 6, MRV. Então basicamente é isso. Quanto menor o risco do devedor, menor a taxa aqui também, tá? Bastante operação.
Aqui ele coloca os FIIs que ele tem alocação, né? Que é o TIGAR e o RRCI. Assim, não vejo sentido para essas alocações, né? Gostaria que o dinheiro disso aqui fosse direcionado para CRIs, né? Focasse exclusivamente em CRI, mas ok, não é uma parcela muito alta. Ó, do cadê? Exposição 487 258. Não dá muita exposição neles, então ok. Aqui é a métrica de rating que eles fazem, não vou comentar muito. E basicamente no relatório desse fundo é isso, pessoal. O vídeo está no tempo padrão ali dos meus vídeos, 20 minutos. Espero que tenha gostado. Invistam aí com muita sabedoria, muita calma, muita tranquilidade. Forte abraço a todos.